Graça e paz, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Uma boa noite a todos. Para aquele que está acordado, a paz do Senhor para você. E para aquele que vai ouvir também essa live depois, Que Deus abençoe a sua vida. Irmãos, o intuito de eu trazer essa live hoje é para falar de algo muito importante. E contar para vocês o que Deus tem colocado nos nossos corações, não só no meu, mas no coração da igreja que tem estado trabalhando ao nosso lado. E meus irmãos, um dos maiores motivos que nós mais vamos dizer assim, que mais tem levado nós a pensar e a orar a esse respeito, são principalmente por situações financeiras. E é o que mais tem preocupado as igrejas hoje, é a situação financeira, E eu quero deixar bem claro para vocês que essa situação financeira está afetando muitas pessoas. E eu quero deixar claro a todos os pastores de todas as igrejas de Cruz Alta, região, que nós não temos a intenção de trazer qualquer tipo de calúnia ou qualquer tipo de, ou de difamação, ou por qualquer coisa, irmãos. Porque muitos se sentem envergonhados e acabam até mesmo dizendo que nós estamos caluniando ou falando alguma coisa contra a vida deles, Mas não é isso. Nós estamos aqui expressando para todos vocês o nosso carinho, o nosso respeito, A todos os pastores e todas as igrejas de Cruz Alta. Tá bom, irmãos? Mas, irmãos, tem algo que eu quero falar para vocês. E se servir o chapéu, você já viu aquele ditado que o gaúcho fala? Se servir o chapéu, você pode coloca na cabeça. Se servir mais. Se não entrar no teu coração, quem pode fazer, Se Deus não tocar no teu coração, se você não se permitir ser admoestado, quem poderá fazer, Mas eu quero ler com vocês, antes de começar a entrar e falar algumas coisas, eu quero ler com vocês uma palavra muito linda que está registrada. Eu amo muito essa palavra ela arde os nossos corações, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, vamos olhar aqui, capítulo 4, e versículo 34 e 35. Você que tem a sua Bíblia, pode pegar ela aí e pode acompanhar junto comigo, tá bom? Está escrito assim, meus irmãos. Olha que coisa mais linda essa palavra. Diz assim, versículo 34. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartiam conforme a necessidade de cada um. Que coisa linda, irmãos. Eles acreditavam que Jesus viria naquela época. Eles tinham tanta fé, eles acreditavam tanto que Jesus viria naquela época,
que eles vendiam das propriedades. Isso eram riquezas, irmãos. Vendiam suas propriedades, tudo o que eles tinham, e depositavam o dinheiro nos pés dos apóstolos. Então nós vemos, meus irmãos, que não tem como fazer rodeio, não tem como, né? A fé que eles tinham era tão firmada em Cristo que eles não se preocupavam. Eles só queriam saber de Jesus e viver o amor de Cristo no partir do pão, nas refeições que eles faziam entre eles. E tudo isso era tão comum. O amor era algo tão lindo e talvez visto por alguns como inimaginável. Era o amor que eles tinham pela igreja e pela obra de Deus. Sabe quando Jesus disse: em meu nome expelirão os demônios, curarão os enfermos, né? Lembra dessas palavras? Ele disse: ressuscitarão os mortos, muitos sinais. E ele disse assim, ó: e farão sinais maiores, porque eu vou para junto do Pai. E os sinais iriam seguir aqueles que crescem em Jesus verdadeiramente. Agora, quem sabe, pastor, você que está me ouvindo, essa palavra talvez vai tocar no teu coração. Quantas das vezes a igreja dá para você um ótimo salário? Paga, quem sabe, para você, eu ouço e já ouvi sobre salários altíssimos de alguns pastores. E com toda certeza, vocês são muito bem pagos para cuidar da igreja, né? Para cuidar da igreja. E eu vou dizer para vocês uma coisa: com o salário, e se você é um desses que você ganha muito bem, a sua geladeira está cheia porque a igreja mantém a sua geladeira. Você tem a sua luz, a sua água paga todos os meses porque a igreja paga a sua luz, paga a sua água. Agora eu pergunto para você, pastor, cadê os dons? Cadê os dons do Espírito que um dia você recebeu da parte de Deus? Cadê? Será que essa palavra, a qual você lê várias vezes, ensinando para a igreja a verdade de Cristo, será que essa palavra tem ardido no teu coração? Pare para pensar. Porque eu, sinceramente, querido pastor, sinceramente, se eu tivesse ganhando no mínimo 7.000 a 6.000 reais por mês da igreja, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu ia passar jejuando e orando dia e noite. Eu ia consagrar o mês inteiro. Sabe para quê? Para ver Jesus fazer milagre. Para ver os dons de Deus se manifestar através da minha vida. Agora você está aí tomando um lugar de honra que um dia a igreja te colocou. E eu pergunto para você, pastor, onde estão os dons espirituais que um dia Deus confiou nas tuas mãos? É fácil ir para trás do púlpito, trazer um esboço, é lindo. Mas eu pergunto para você, cadê os sinais? Onde estão? A palavra de Deus diz assim, queridos pastores, diz assim: se alguém vir o seu irmão passar necessidade, e esse porventura lhe cerrar o coração,
é uma pergunta. Há porventura o amor de Deus neles? Vocês que ensinam o povo que deve ofertar, vocês que ensinam o povo, e muitas das vezes o povo sofrendo, faz um baita de um esforço para chegar ali todos os meses e dar a sua oferta, porque vocês ensinam que eles são obrigados a dar a oferta e o dízimo. E aí eu pergunto quantas vezes tu foi lá no casebrezinho, aonde o irmãozinho mora? Quantas vezes tu foi procurar ele? Meus queridos, eu venho aqui para criticar você? Claro que não. Eu venho aqui para abrir os teus olhos e dizer para você que ainda dá tempo, viu? Se arrependa enquanto é tempo. Se volte para Jesus. Volte a ser um pastor verdadeiro. Volte a ser. Tome as rédeas da igreja com justiça e verdade. E Deus será grande na tua vida. Sabe por que os milagres não acontecem mais aonde você está? Porque você está regendo de forma errada. Você largou as rédeas. Você largou as rédeas da tua casa, da tua família. Perdeu as rédeas da igreja também. E aí você continua se intitulando, eu sou o pastor. E você não tem um sumo pastor assim como eu também tenho? Você não tem um sumo pastor no reino dos céus? Que ele disse, me dado todo o poder nos céus e na terra. Quem é que tem o poder sobre a terra? Não é ele? Te escapa, pastor. Te escapa pela tua vida. Te escapa enquanto é tempo. Porque daqui um pouco, se tu continuares agindo desta forma, o dinheiro que tu ganha não vai te salvar. E você vai para o inferno e será julgado por causa das tuas más obras. Pare para pensar. Mas o irmão é contra, pastor, receber. Eu não sou contra. Porque aqui está me mostrando na palavra que ninguém tinha falta de nada. Os pastores não tinham falta de nada. Os presbíteros não tinham falta de nada. Ninguém tinha falta de nada e era suprida a necessidade dos irmãos. Pastor, olhe na sua volta. Olhe na sua volta. A igreja está sofrendo. Tem irmãos que não têm condições nem de manter o aluguel, que é um horror de caro hoje. Hoje um aluguel não baixa de R$600, R$500 um aluguel de uma casa velha. Eu conheço irmãos que recebem o Bolsa Família e juntam latinhas, irmãos, para sobreviver, para cuidar da família. E quantas vezes tu foi lá fazer uma visitinha? Mas ele está lá com todo o amor, com todo o carinho, contribuindo, pastor. Tu acha que Deus não vai te pedir conta? Vai. Espera para te ver. Espera. A igreja é bonita, a igreja é linda, é adornada. Irmãos, eu já vi. Isso está acontecendo. Isso está acontecendo. As cortinas da igreja é linda, é bonita. Mas daqui a pouco levanta alguém ali, irmãos, para bajular, para puxar, tentar puxar a hierarquia da igreja para o lado dele. Tentando puxar a liderança da igreja para o lado dele, para ver se também consegue um costado. As cortinas da igreja são bonitas, mas daí, irmãos, vamos trocar a cortina da igreja. Aí sabe quanto que isso custa, irmãos? Não baixa de R$7.000, R$6.000. Aí os irmãozinhos amados, queridos, vão lá, corre daqui, corre dali, vende as latinhas, suando, abrindo valeta o dia inteiro no sol. Vai lá para comprar cortina para botar na igreja adornada. É triste.
As cadeiras são boas, mas não, tem que ir lá, tem que trocar. Tem que colocar um trono para os mestres sentarem. Mas naquele dia vocês não vão escapar. Vocês não vão escapar do juízo de Deus. A mesma palavra que vocês conhecem, ouviu? Teólogos e conhecedores do Evangelho, eu também conheço. Faz quase 30 anos que eu estou nessa caminhada. Quantas vezes, vendo o irmão sofrendo, chorando, quantas vezes, irmãos cheios de fé, cheios de coragem. Eu me lembro de uma certa feita, eu estava trabalhando em um lugar e eu tinha sido mandado embora de uma empresa porque eu era moço ainda, eu era novo, eu era novinho na caminhada. E eu tinha tanto amor pela obra de Deus e tudo que o pastor me ensinava, que eu peguei o dinheiro do acerto e larguei tudo na mão do pastor. E eu pergunto para você, sabe quando que foram procurar o irmão Cassiano? Saber se ele estava bem ou se estava precisando de alguma coisa? Nunca. Pastores grandes, sabe quando que eles foram procurar? Ah, mas é pastor de ovelha, então por que tu não procura as ovelhas, pastor? Tu tá aí debaixo de um cobertor, no ar-condicionado, numa boa? Por que tu não vai visitar eles? Tira o teu carro do asfalto e coloca no meio do barro. Se é que tu ama a obra de Deus. Ah, não pode, porque vai dar mau cheiro no banco do meu carro. Isso não é obra de Deus, irmãos. Isso não é amor. Eu venho aqui abrir os olhos de vocês, pastores. Continuem fazendo a obra de Deus, continuem. Mas amem a igreja. Se vocês não amarem a igreja do Cordeiro, vocês nunca farão parte dela. O diabo não respeita a caderneta de ninguém. O diabo não respeita os teus status, as tuas posses. Ou você acha que as tuas posses vai convencer o coração de Deus naquele dia? Não vai convencer. A tua carinha de choro, tua cara de choro, não vai convencer o coração de Deus. E Ele vai te julgar. Acorda. Acorda, igreja. Acorda, povo. Acorda. Vamos amar a igreja de Cristo e zelar por ela. Vamos fazer isso. Eu não sou contra, irmãos, eu não sou contra a igreja, o trabalho de ninguém. Mas nós precisamos denunciar o pecado e as más obras. Nós precisamos, irmãos. Tudo está virando show gospel. E o ru-ru e a ha-ha. Mas não tem renúncia, não tem mudança de caráter, não tem mudança de vida. Eu vejo homens dizendo, eu tenho o sonho de levantar um grande palácio, uma grande, enorme igreja cheia de pessoas. Mas eu pergunto, cadê? Cadê aqueles que sofrem por amor ao Evangelho? Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Jesus nunca disse que a obra de Deus seria um mar de rosa. Mas eu já vi gente querendo entrar na obra de Deus achando que a obra é um mar de rosa. Não é, é sofrimento. Esses dias eu vi alguém dizer, fiquei triste no meu coração. Mas Deus tem me dado força. Alguém disse, agora o irmão Cassiano é pastor. E agora ele vai conseguir tirar um dinheiro por fora. E eu fiquei triste, irmãos. Eu fiquei triste. Porque eu trabalho como construtor, irmãos. Eu trabalho com obra. E eu não quero nada da igreja. Enquanto eu tiver saúde para trabalhar, eu não quero nada. Eu não quero um centavo da igreja.
Nós não cobramos dízimos, você sabe que nós não cobramos dízimos. Já falamos sobre isso, não precisa, tá todo mundo careca de saber. Todo mundo sabe que o dízimo foi abolido desde que Jesus morreu na cruz, acabou. Quer saber mais? Pega em casa, procura Deuteronômio 26:12, vai ler lá o que era, que nem é feito mais como era antigamente. O dízimo dos dízimos que era separado, para o órfão, para a viúva, para o necessitado, os estrangeiros que moravam aos redores de Israel. Não tem, irmãos, não tem. Então não vem querer falar, não vem querer mostrar, querer enganar. Tira isso da cabeça. Te escapa pela tua vida, homem. Te escapa pela tua vida. Jesus te ama, ainda Ele te ama, mas quer que você se arrependa. O jovem rico disse para Jesus: "Ô Senhor, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna?" Aí Jesus pergunta: "Sabes os mandamentos?" "Claro, Senhor. Eu tenho observado desde a minha mocidade." "Então vai. Vende tudo o que tens." Olha só, vende tudo. Tudo o que tens. E dá aos pobres. Depois me segue e terás um tesouro no céu. Ele foi embora triste, porque ele era dono de muitas propriedades. É difícil, irmãos, é difícil. Mas para Deus ainda é possível, desde que você se arrependa. Desde que você se volte, abandone essas práticas. Glória a Deus, se tem uma cadeirinha ali para sentar, glória a Deus. Tem lugares que os irmãos ficam de pé. Não, mas tem que colocar uma cadeira de rei, de mestre. Púlpitos adornados. Quando tem dinheiro, 15, 20 mil no caixa da igreja, 30 mil. Quantas pessoas vocês podiam ajudar e sustentar? Quantas pessoas? Mas não, vamos trocar as cadeiras. Vamos trocar as cortinas. Cuidam do exterior, mas o interior é como aves de rapina. O interior está podre. Isso não é amor à obra. Tira isso da tua cabeça. Cuidar de pedra sobre pedra. Isso não é amor à obra. Amor à obra é olhar para o teu semelhante. Mas ou você não sabe que existem dois caminhos, ou o céu ou o inferno. E a vontade de Deus é que todos se acheguem a Ele. Quando Jesus chegou nas portas de Jerusalém, Ele chorou. Quantas vezes eu tentei? Quantas vezes eu tentei trazer você, Israel, quantas vezes eu tentei fazer como a galinha que aquece os seus pintinhos? Mas ele disse: em verdade vos digo que a vossa casa ficará deserta, até que venham a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Quando Jesus chegou na frente daquela grande construção do templo, ele disse: estão vendo essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí eles se indignaram, os líderes religiosos se indignaram contra Jesus e disseram entre si: mas nossos pais levaram tanto tempo para construir isso. Como tu dizes que reedificará em 3 dias? E está escrito mais embaixo: e não entenderam eles que Jesus estava falando do corpo da sua morte. Ele estava dizendo:
não habitaria mais em templo feita por mãos de homens, mas estaria no homem. No homem. É triste, irmãos. Esses dias eu ouvi um louvor dizendo: devolva a glória do templo. Acabou, irmãos. Como é que Deus vai devolver a glória do templo se acabou? Se Deus não habita mais em templo feito por mãos de homens, querem que devolva a glória? Que glória, irmãos? Se acabou, foi consumado. O véu do templo se rasgou. Se a glória de Deus estivesse em qualquer um desses templos que nós vemos hoje, até muitos pastores cairiam mortos. Os próprios sacerdotes entravam no Santo dos Santos, amarrado por uma corda, porque não suportavam a glória de Deus. Se tivessem pecado, então, caíam mortos e puxavam arrastado por uma corda. Ah, se a glória de Deus estivesse num templo, se a glória de Deus estivesse dentro da casa mesmo, como vocês falam. Mas ele habita aqui, ó. O apóstolo Paulo disse: enchei-vos do Espírito Santo. Do Espírito Santo. E eu deixo essa palavra para vocês, irmãos. E a vocês, com todo respeito, irmãos e amigos pastores, ainda dá tempo. Arrependam-se. Lembrem-se de cada centavo que entra na conta de vocês todos os meses, que quem paga é a igreja. Lembra? Volte visitar aqueles irmãos que você abandonou faz muito tempo. Não é porque você está todo domingo no púlpito da igreja que você está presente. Vai visitar eles, vai procurar eles, ver se eles estão bem, se eles estão precisando de alguma coisa, ou você esqueceu o que é ser pastor. Ser pastor é sofrer. É sofrer por amor às almas, sofrer por amor às ovelhas. Eu nunca vou esquecer do meu primeiro pastor querido, pastor Alquimar. Um homem que possuía o Espírito de Deus na vida dele. Um homem cheio do Espírito Santo. Era assim que eu via ele. Quando nós entrávamos no escritório para conversar com o pastor, tinha momentos que eu até chorava, porque eu sabia que ele era um homem de Deus. E ele dizia: vem cá, meu filho. Chamava. O que aconteceu que esta semana você não apareceu? E eu estava dando os meus primeiros passos. E ele nos abraçava com tanto amor e orava e chorava por nós. Um homem sofredor que deu exemplo. E um dia eu perguntei à sua esposa, e perguntei para a irmã Terezinha, a esposa do nosso querido pastor, e perguntei: irmã, o que a senhora gostaria que o pastor fosse? A senhora gostaria que ele teria tido alguma outra profissão além de ser pastor? Ela disse para mim: olha, irmãozinho, se tinha uma coisa que eu não gostaria que o meu esposo fosse, era pastor. E eu perguntei a ela e disse: por que, irmã? E ela disse para mim nessas palavras: porque muitas e muitas madrugadas eu vi o pastor chorando na beira da cama e orando pelos irmãozinhos que se desviaram, que saíram dos caminhos do Senhor. Isso é ser pastor. Ser pastor é sofrer pela igreja, é amar a igreja. Não é só quando o dinheiro entra na conta, viu, pastor? Vamos voltar a viver os lugares simples. Vamos voltar. Vamos chegar nesses lugares aonde muitos não querem ir. Vamos visitar os presídios. Vamos chegar nesses bairros aonde muitos não querem ir mais. Aonde a droga impera, as facções imperam. Vamos entrar lá. Vamos entrar lá. Vá com a sua igreja. Vá com homens que busquem o Espírito Santo.
Se é verdade que o Espírito de Deus está na vida de vocês, então amem essa obra e não o dinheiro que a obra possa oferecer para vocês. Jesus disse: olhai as aves dos céus, não colhem, não ceifam, e contudo o Pai Celestial as cuida. Quanto a vós, não valeis mais do que muitos pássaros? Ele já deixou tão claro que é Ele que nos dá todas as coisas. Então por quê? Por quê, meus irmãos? Por quê? Por que virarmos as costas para a necessidade das pessoas, para a necessidade da igreja? Vocês estão numa maravilha, numa vida boa. Tem um carrão para andar, glória a Deus. Isso não é errado. Tem um bom salário. Isso não é errado. Agora eu quero ver a igreja sendo bem amparada, assim como você também tem sido. Porque se na época, se a igreja primitiva não tinha falta de nada, é porque eles davam um exemplo. Não faltava para ninguém. E eu deixo claro a alguns irmãos que até quem sabe não sabe. Mas os apóstolos, eles não tinham salário. Os pastores de hoje têm. Os pastores de hoje têm salário e são muito bem remunerados. Muitos. Agora eu pergunto para vocês. Onde está o amor de Deus? Se é que está. Vamos olhar para o necessitado. Tem irmãos da sua igreja, pastor, que está com a sua luz e água por cortar. Um pai de família com 3, 4 filhos. O seu salário não dá conta. E você está aí com a geladeira cheia. Sua geladeira está explodindo, não falta chocolate, não falta bombom, não falta sobremesa. E as criancinhas da sua igreja, vai ver a geladeira deles para ver se eles têm. Muitos nem o iogurtinho não tem na geladeira. Pais e mães desesperados. E eu pergunto para você, o que você está fazendo? Oh, eu sou o pastor da igreja. É o pastor. Mas você se esquece que diante de nós está o sumo pastor. E ele vai julgar a cada um. Esse pastor é fiel. E o nome dele é Jesus. E ele vai te julgar se tu não se arrepender e não retroceder. Eu digo, irmão, se apenas um que estiver me ouvindo e que vai ouvir essa live, guardar essa palavra, eu quero profetizar que esse trabalho e essa obra onde você está trabalhando vai crescer na cidade de Cruz Alta. E aonde você estiver, será uma bênção. E tudo que você fizer prosperará. Oh, meu Deus. Eu não tenho nada contra ninguém, irmãos. Eu amo vocês. Todos. Todos. Mas é triste, irmãos. É triste. Esses tempos, um maçom, eu estava trabalhando na casa de um maçom e ele disse para mim assim, olha só. Ele disse para mim, você é de alguma religião? E eu disse, olha, eu sou cristão. E ele disse para mim, o que você pensa? O que você pensa da nossa igreja? Aí eu respondi a ele, olha, eu tenho as minhas certezas. Eu tenho as minhas certezas e tenho as minhas dúvidas. Aí ele disse para mim, e eu não querendo entrar em detalhes, ele disse para mim, você sabia que quando morre um marido de uma mulher que é maçom, a igreja ampara ele? Você sabia? Mas a igreja não ampara. A igreja de vocês não ampara. E eu observei aquela situação, baixei minha cabeça e não falei nada. Ou vai dizer que que as igrejas de hoje não têm condições de amparar o necessitado? Tem. 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 E eu deixo para vocês essa reflexão, irmãos. Parem e pensem.
se é verdade que o Espírito Santo, e se é verdade que tu fostes batizado com o Espírito Santo, se é verdade, guarde no teu coração essa palavra e deixe as práticas das más obras. Enquanto você deita e rola em um cobertor bem quentinho, tem muitos que não tem nem aonde deitar, nem aonde reclinar a cabeça. Eu pergunto mais uma vez, cadê os dons espirituais? Cadê, pastor? Porque nós conhecemos pastores na época que oravam, os demônios eram expulsos, os enfermos eram curados. Os milagres acompanhavam eles por onde passavam. E agora, será que você não para pensar que os milagres não acompanham mais você? Será que não tem uma coisa errada? Analise-se. 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 Será que o Espírito de Deus está aí? Porque se ele estiver do teu lado, você vai se arrepender. E peça perdão para Deus e ame essa obra. Porque essa obra não é tua. Pare de achar que essa obra é tua. Pare com isso. Pare de pensar que você é o dono da obra de Deus. Você não é dono de nada. Quem manda é Ele. Quem é o dono é Jesus. Ele é o dono da igreja. Ele é o dono da minha casa. Ele é o dono de tudo. Tá bom, meus irmãos? Eu amo vocês em Cristo. E não, jamais, jamais eu vou estar em rebelião com igrejas na cidade de Cruz Alta. Tenho ensinado os irmãos que eu amo muito a vida deles. Tenho cuidado de cada um, né? E eu vou fazer, se Deus me der capacidade e sabedoria, nós vamos levantar um grande trabalho na cidade de Cruz Alta. E vocês podem me cobrar, se eu não fizer. Que Deus me arranque dessa terra, me tire dessa terra, mas não permita me dar um passo além daquilo que Deus quer. E nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir amparar o órfão, a viúva, o necessitado e socorrer os nossos irmãos, que é a primeira coisa a se fazer. É fácil, né? Trazer o povo para frente, comovê-los, ver eles chorarem, derramarem as suas lágrimas por causa das suas grandes lutas. Mas é gratificante quando você olha para uma pessoa e diz: está aqui, irmão, o que tu precisa. O problema é financeiro, é luta. Tá trabalhando, mas não aguenta. Tá aqui, ó. É para ajudar a tua família. É fácil ganhar um baita de um salarião, né, pastor? E vai lá levar um sacolãozinho lá. O que vem no sacolãozinho hoje? 5 quilos de arroz? Acho que nem isso não vem mais. 2 quilos de... 1 quilo de feijão? O que vem mais ali? O que mais vem? Umas 3... Às vezes vem uns 3, 4 pacotes de polenta. Não sei o que tanta polenta vem nesses. Sabe, irmãos? Pega os irmãos que estão passando nesse estado. Vamos fazer um rancho. Faça um rancho. Abra mão desse salarião que tu ganha. Faz um rancho. Vai lá. Vai lá. Enche a mesa. Enche a mesa dessas ovelhinhas que estão sofrendo. Que estão nos teus cuidados, viu, pastor? Reúna a igreja. Estenda a mão. Eu fiquei tão triste, irmãos. Quando eu ouvi falar de uma certa denominação que deixava a comida estragar, recebia a doação da igreja e não estavam entregando corretamente como deveriam entregar. Estavam deixando comida estragar e eu recebi. Eu fiquei sabendo por irmãos que receberam comida estragada. Mas naquele dia, irmãos,
Aí você, quem sabe, pensa assim, mas o irmão está escandalizando a obra. Escandalizando? Falar a verdade e escandalizar a obra? Subjulgar o erro, o pecado é escandalizar a obra? Puxar a orelha? Porque muitas das vezes lá tu não pode falar. Muitas vezes eu fui impedido de falar a verdade. Só que aqui não. Aqui se tu entrar, tu vai ouvir a verdade. Tu vai ouvir a verdade. E eu te amo em Cristo. Nem eu e muito menos Jesus quer que você se perca. Tá bom, meus irmãos? Vou aproveitar e vou lembrar e vou contar para vocês. Esses tempos atrás, eu vi um homem querendo ser pastor. E eles até tentam fazer com que a igreja possa lhe dar salário. Aí eu pergunto para vocês vão me dar razão. Não estudou, não buscou uma profissão, e aí quer fazer da obra de Deus um meio de sobrevivência? É difícil, né? É difícil. Paulo disse, digo a todo homem, aquele que não trabalha, que também não coma. Mas cada um, trabalhando, coma do seu próprio pão, não tendo do que se envergonhar, e tendo como ajudar os outros. Então você pega esse salarião que você ganha, esse salário que é muito bem remunerado, faça alguma coisa por alguém, pastor. Estenda a mão. Não adianta ficar brabinho comigo. Não adianta. Não fica magoadinho. Jesus te ama, eu também te amo em Cristo. Mas faça alguma coisa útil no reino de Deus. Ou você acha que Deus te chamou para viver sentado num trono como se fosse um rei? Não. Ele disse que nós somos servos uns dos outros. Servos uns dos outros. Quem é que está sobre nós? Cristo. Qual é o senhorio que está sobre nós? Cristo Jesus. Meus irmãos, eu me despeço dessa live, deixando a vocês o nosso grande abraço, o nosso grande carinho. Eu tenho visto o trabalho dos irmãos, que Deus continue abençoando. Muitos irmãos, muitos trabalhos de algumas igrejas, alguns que têm trabalhado com luta, têm levado um trabalho muito a sério, que Deus continue abençoando. Mas aqueles que estão levando na brincadeira e sabem que estão levando na brincadeira, daqui um pouco tu vai cair nas mãos do meu Deus. E tu vai ver o que é cair. A palavra de Deus diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E ele disse também, ai dos pastores que fazem errar o meu povo. Meu Deus. Poderia falar muitas coisas, mas naquele dia não vai escapar do juízo de Deus. Tá bom, meus irmãos? Eu deixo para vocês o meu carinho mais uma vez, o meu grande abraço. Eu amo vocês em Cristo e vou estar sempre orando por vocês. Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor e eu abençoo a cada um que está vendo e participando dessa live. Se você está me vendo agora, erga sua mão onde você está. Eu te abençoo por onde você passares. Eu determino sobre a tua vida uma semana abençoada, guardada e protegida nas mãos de Deus, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor, Deus abençoe.